Bom, ontem teve uma declaração do ex-presidente Michel Temer falando do Lula, né? E falando que caiu a popularidade dele, que agora ele vai ter que meditar umas 2 ou 3 vezes para saber se ele realmente vai ser candidato à reeleição. E muito está nessa discussão, será que Lula deve ou não ser candidato à reeleição? Aí só se fala no nome de Haddad como uma possibilidade para substituir Lula. O senhor acredita que Lula tem que buscar a reeleição? Quer dizer, é o caminho que é natural, mas é o ideal? Olha, o presidente Lula e essas dúvidas legítimas surgiram no passado, vocês vão lembrar, em torno de um terceiro mandato. Quando o presidente atingiu 80%, 85% de aprovação, teve gente que se assanhou em dizer o seguinte, por que não um terceiro mandato? Assim como Fernando Henrique aprovou uma emenda constitucional que lhe garantiu um segundo, por que não aprovar uma emenda constitucional que garantisse ao Lula um terceiro? O Lula vetou essa discussão e falou, nem pensar, nem pensar. E passou o bastão. Em 2014, muita gente procurou o presidente Lula, para o presidente Lula ser o candidato em 2014, que imaginava-se na ocasião que o governo não estava bem e que uma reeleição não bastava, precisava ter a volta do presidente Lula para organizar as forças políticas. O presidente Lula deixou claro para todo mundo, a precedência e a prerrogativa é da atual presidente da República. Ela que tem que decidir se ela quer essa prerrogativa ou não. Como não há sinal de que ela não pretende concorrer, nós vamos apoiar a presidenta Dilma. De novo, ele poderia usar das suas prerrogativas para dizer, olha, eu quero voltar, chamar... Não fez isso. Agora a prerrogativa é dele de decidir. Então, em 2010, ele falou, não, nem pensar em... E ele já decidiu que sim, né? Porque ele já fala isso nos bastidores. Ele decidiu que a prerrogativa não era dele. Então, você tirar dele a prerrogativa constitucional, não foi ele que fez a Constituição, não foi ele que criou o Instituto da Reeleição, mas ele tem o direito de concorrer. E ele disse para quem quis ouvir, desde o começo do mandato, se eu estiver bem de saúde, eu vou concorrer. Aceitaria o desafio de ser mais uma vez candidato à presidência, se isso for pedido? Vamos só supor o seguinte... Fabíola, eu penso que não é muito bom para a saúde de ninguém pensar assim, sabe? Você aceitaria o desafio? Não aceitaria... Em 18, naquelas condições que você conhece, trágicas, né? Eu aceitei ser candidato a presidente. Ninguém queria ser vice do Lula naquela ocasião. Ninguém se apresentou para ser vice do Lula. E quem foi convidado não aceitou. Eu falei, presidente, estou aqui, não vou deixar o senhor na mão de jeito nenhum. Sei o que está acontecendo e não vou. Então, essas questões não se tratam dessa maneira, pelo menos no meu campo político, não se trata do ponto de vista pessoal. Eu quero, não quero, como se fosse um capricho. Está cheio de candidato aí que é caprichoso. Ele acha que é predestinado. Eu não funciono assim. Para mim, assim, eu pertenço a um campo. Esse campo é que tem que concluir pela melhor alternativa, entendeu? E, lembrando, nós temos um presidente da República que tem o direito constitucional de pleitear um outro mandato. Tem uma contradição, né? Quer dizer, se o Lula decidir não ser candidato, tirando a questão da saúde, talvez tenha muito a ver com a situação da economia, né? Que não esteja ideal ou que a situação, que as políticas, ou melhor, que as pesquisas de opinião pública não estejam mostrando uma aprovação muito alta. E nesse caso, que seria a opção em que talvez o PT ou esse grupo político voltaria para o senhor, justamente seria um momento em que talvez a economia não esteja tão bem quanto, ou seja, a situação que poderia tirar o Lula da disputa também não seria ideal para você ser candidato à presidência? Não existem só Lula e Fernando Haddad no mundo, tá? Cheio de gente boa, que pode se apresentar. O Senado te interessa? Porque o seu nome apareceu bem numa pesquisa de intenção de voto ao Senado, né? A gente vai ter nas próximas eleições 2 vagas. É claro que os apoiadores e os ligados a Bolsonaro estão se movimentando para isso, querem as vagas, né? E aí muito se falou sobre o seu nome. Existe essa possibilidade? Já pensou em ser senador? Não, eu não estou pensando em eleição em 2026. Não estou mesmo.
Ele não dá, a gente não vai conseguir arrancar isso Eu dele. estou com afazeres bastante importantes. Eu estou focado naquilo. Qual é a tua maior preocupação hoje como ministro da Fazenda? Olha, eu vejo... primeiro, assim, eu tenho uma avaliação possivelmente diferente do que está acontecendo com a economia, né? Eu acho que nós estamos crescendo mais, de forma mais justa, com mais oportunidades e enfrentando os problemas. Eu vejo assim. Inclusive os herdados, que eu repito, não foram pequenos, não são pequenos, porque nem estão todos resolvidos ainda. Estamos em processo de resolver o que nós herdamos, né? Mas eu penso que tem um plano de crescimento sustentável endereçado para o país, né? Que pode ganhar, inclusive, um momento mais importante ainda se nós continuarmos aprovando esses projetos em torno de estratégia de desenvolvimento. Então, eu acredito que a economia brasileira tem tudo para melhorar ao longo do tempo. Mas não considero os dados da economia brasileira muito significativos. E não sou eu que estou falando. O presidente da República, que tem total liberdade de falar comigo, né? Nós somos companheiros há décadas. Tem total liberdade, inclusive, teria total liberdade de falar: Haddad, vou te mudar de posição, Haddad, obrigado. Haddad. O presidente é um entusiasta do que está acontecendo com o Brasil. Ele talvez esteja enxergando um pouquinho além do momento atual. Mas ele é muito entusiasmado com o potencial que está sendo construído para a economia brasileira.